Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu vou estar lendo um versículo no Salmo 91 que vai dizer assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Todo-poderoso Deus, maravilhoso, excelso, santo e soberano. Graças te dou pela oportunidade que tenho de mais um dia me colocar diante de ti, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela minha causa, pela minha família e pela causa, Deus, e família dos meus irmãos. Eu oro a ti em nome de Jesus, doce Espírito. Eu peço o teu auxílio para que tu ores nos meus lábios, para que tu interceda diante do Pai por cada um de nós, em nome de Jesus, para que essa oração seja aceita no trono do Altíssimo e que o céu faça aquilo que lhe apraz. Peço perdão mais uma vez pelos nossos pecados e pelos pecados, ó Deus, cometidos pelos nossos familiares, pela nossa parentela. Peço perdão em nome de Jesus pelos pecados praticados pela nação brasileira, pelas autoridades eclesiásticas constituídas e governamentais. Tu és o Deus que perdoa, Senhor, os pecados, Pai. E eu, em nome de Jesus, te peço que a tua misericórdia nos alcance nesse dia. Senhor, está escrito que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nesse momento, Deus, como o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero orar, Senhor, pela minha casa e pela minha família, e pela casa e família dos meus irmãos, para que nesse momento o Senhor venha destruir as obras do diabo contra nós, que o Senhor venha desfazer todo laço de embaraço, Senhor, no nosso caminho. Eu quero pedir que o sangue fresco do Cordeiro Santo de Deus, que foi morto há mais de 2000 anos atrás, a caminho do Calvário, Senhor. Oh Deus, quando ele foi ali, oh Senhor, chicoteado, espancado, cuspido, blasfemado, Senhor, quando a sua carne foi rasgada, o seu sangue, Senhor, foi derramado, a sua carne, Senhor, foi dilacerada, para que o Senhor nos devolvesse a vida, o direito, Senhor, à comunhão com Deus do céu, o direito, Senhor, da herança de sermos filhos, Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, porque eu creio na tua palavra que diz que aquele que, Senhor, crê no Senhor fará as mesmas obras e fará obras maiores. Está escrito: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Senhor, antes também está escrito: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nessa hora, doce Espírito, eu peço, Senhor, a libertação das nossas famílias, a libertação, Senhor, das nossas vidas, das nossas casas. Eu sei, Senhor, que Cristo já nos libertou da condenação do pecado, do inferno e da morte. E está escrito que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós sabemos, Pai, que quando aceitamos Jesus e somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós compramos uma briga com o arqui-inimigo de Deus, que se faz o nosso inimigo. Senhor, e se põe no nosso caminho, Deus, para querer nos abater, nos destruir, nos ver, Senhor, em sofrimento, em lástima, em miséria, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que nessa hora o Senhor passe em cada um dos lares, escondendo, Senhor, as famílias em Ti, tornando, Senhor, cada um de nós invisíveis, Deus, aos olhos dos espíritos caídos. Senhor, que quando principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e os espíritos da maldade nos procurarem para, Senhor, fazer aquilo que lhe apraz, que ele não nos encontre. Senhor, está escrito na tua palavra que contra o Jacó não há encantamento e contra Israel não há adivinhação. Agora o que poderá se dizer de Jacó e de Israel? Quem pode amaldiçoar? O povo que Deus já abençoou. Nós temos, Senhor, as bênçãos derramadas em Abraão, em Isaque e em Jacó. Hoje, esse mesmo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que se fez Pai de cada um de nós, nos permitindo nos tornarmos filhos do Deus Altíssimo. Que essa bênção nos alcance, Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude todos os dias e nos ensine a usar da autoridade no nome que está sobre todo nome, a usar as armas e as ferramentas disponibilizadas pela tua palavra, Senhor, e usarmos, Pai, em sabedoria, Senhor, na pessoa do teu Espírito Santo, os dons, Pai, para desfazer as obras do diabo. O Senhor é aquele que nos revela, o Senhor é aquele que nos dá visão, o Senhor é aquele que fala conosco por intermédio de sonhos, e o Senhor é aquele que fala conosco, Deus, porque Tu és Pai. Por meio do Teu Espírito, o Senhor fala conosco, que somos os Seus filhos. Nessa hora, Senhor, eu oro para que o sangue do Cordeiro seja aspergido do alto das nossas cabeças, a planta dos nossos pés, que haja a aspersão desse sangue, Senhor, desde a entrada das nossas casas até a saída, umbrais, portais, batentes, portões, Deus, que os Teus anjos estejam acampados, à frente, do lado, Senhor, como retaguarda, atrás das nossas casas, por cima das nossas casas, que haja, Senhor, uma miríade de anjos, Senhor, nos guardando das flechas, das setas, dos dardos inflamados, Senhor, que são lançados contra as nossas vidas. Que nessa hora, doce Espírito Santo, o Senhor possa visitar cada um dos casamentos. Senhor, aonde houver uma obra de feitiçaria, uma obra de macumbaria, uma obra de encantamento, uma obra de inveja, uma oferenda, Senhor, que foi feita, algo que foi plantado, Senhor, que foi enterrado, que foi consagrado, Senhor, em matas virgens, Senhor, em cachoeiras, em encruzilhadas, em centros de macumba e em cemitérios. Senhor, que tudo aquilo que Satanás recebeu para destruir as nossas vidas e a vida dos nossos, que ele venha nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Pai, soltar, liberar, desprender, desenterrar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, o Deus que me deu a ordem para orar contra a obra de feitiçaria e de macumbaria, é aquele que nos respalda e nos resguarda e nos esconde, Deus, para que nenhum mal, Senhor, venha nos atingir. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, contra toda obra de macumba que foi feita para causar, Senhor, separação entre os casais, para causar, Senhor, confusão de rosto no seio das famílias, para causar, Senhor, miséria na vida, Senhor, das famílias, Senhor, para causar falência na vida, Senhor, dos empresários dessa nação. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, toda obra feita, toda oferenda consagrada a Satanás e seus demônios, contra, Deus, os lojistas, os empresários, Senhor, os profissionais liberais, os funcionários públicos, toda obra feita, Deus, contra, Senhor, famílias, em nome de Jesus, venha ser desfeita nessa hora. Que o sangue de Jesus passe sobre essa nação, que as miríades de anjos subam e desçam. Eu te convido, Deus do céu, eu invoco o exército do Deus vivo, eu invoco as miríades do céu, eu invoco os poderes de Deus, os príncipes do céu, assim, Senhor, como o Senhor enviou Miguel nos dias de Daniel para guerrear as guerras de Israel, que o Senhor envie anjos para guerrear as guerras da nação brasileira. Senhor, que o Senhor visite nesta hora Brasília, Distrito Federal, Ceilândia, Sol Nascente, que o Senhor visite, Deus, o norte, o sul, o sudeste, o centro-oeste, o nordeste deste país. Que o Senhor visite cada casa, cada família, Senhor, daqueles que creem em Ti, daqueles que buscam pela Tua face, daqueles que buscam socorro em Ti, Deus, porque reconhecem que há um Deus no céu, acima de todos os homens, que domina sobre todos os povos e que é rei sobre todos os reis. Que onde estiver, Deus, um de coração contrito e quebrantado na Tua presença, que o Senhor, Deus, chegue com o céu, Pai, trazendo respostas. Em nome de Jesus. Olha, Deus, por aqueles que estão desesperados. Olha, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, oh Deus, desanimados. Olha, Deus, por aqueles que não estão, Senhor, conseguindo, Senhor, entender o que está se passando nas suas vidas. Olha, Deus, por aqueles que estão desfazendo de bens, desfazendo, Senhor, oh Senhor, de prosperidades, Senhor, de propriedades que já adquiriram, porque estão entrando em falência.
todo espírito de miséria, todo espírito de barra-caminho, todo espírito de tranca-rua, todo Exu da morte, todo espírito de Maria Mulambo, de Zé Mulambo, sai dos lares, sai das empresas, sai dos casamentos, em nome de Jesus. Você que foi pago, casta demoníaca, obras oferecidas a pombas-giras, a Exus, para destruir casamentos, por meio, Senhor, de falência, de miséria, de desemprego. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o anjo de Deus, Senhor, apenas um anjo do Senhor, nos dias do rei Ezequias, feriu 185 homens, 85 mil homens, Pai, do exército assírio. Que um anjo do Senhor seja enviado para guerrear, Deus, em cada estado, Senhor, em cada cidade, em cada bairro, Deus, que seja enviado um anjo de guerra para guerrear, Senhor, as guerras do teu povo. É momento, Senhor, de o Senhor desfazer as obras do diabo. O Senhor tem poder e o Senhor quer, Pai, tirar, Senhor, nomes de boca de sapos. O Senhor quer desenterrar, Senhor, ossos que foram enterrados em cemitério. O Senhor quer tirar, Deus, fotografias, Pai, que foram jogadas em rios, em cachoeiras, para que, na medida que aquelas fotos fossem sendo levadas, que casamentos fossem sendo desfeitos, que vidas fossem sendo ceifadas, desaparecidas, Pai, em nome de Jesus. Vai desfazendo, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Entra, Senhor, no meio desse casamento. Entra, Senhor, entre esse casal. Entra, Pai, entre esses irmãos que estão aí, Senhor, em contenda, Deus. Em, Senhor, numa situação, Senhor, deplorável, em que um odeia o outro, em que um, Senhor, pensa em matar o outro, maquina dia e noite. Que esse espírito de acusação e morte venha ser repreendido dentro desse lar, nessa hora, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Espíritos que foram pagos de morte, para, Senhor, encontrarem pessoas, homens e mulheres, no meio do caminho, para causar acidentes, que os levassem, Senhor, a ficarem deficientes, em cadeira de roda, em camas de hospitais, em macas, Senhor, para que descessem à sepultura. Que esses espíritos de morte sejam sujeitos a ti, Senhor. Está escrito: achegai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. E eu ouso, Senhor, me achegar a ti nesse momento. Eu ouso, Senhor, em nome de Jesus, orar a ti, buscar a tua face. Eu resisto, Deus. Eu resisto toda obra das trevas. Eu resisto em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, que fica à espreita do caminho do teu povo, para causar acidente de moto, acidentes com carros, acidentes, Pai, com ônibus, entre caminhões, Deus, carretas, em nome de Jesus, acidente nos ares. Que esses espíritos caiam diante de ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha cobrindo o teu povo com o teu manto de justiça, de poder e graça. Entra nessa guerra, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, é o teu nome, Deus das batalhas, Senhor das guerras, que peleja e vai à frente do seu povo, como o Senhor foi à frente de Josafá, contra, Senhor, aquela multidão de 3 nações que se levantaram contra Josafá para tentá-lo destruí-lo e abatê-lo, Pai. Mas o Senhor disse: nessa peleja não tereis que pelejar, pois eu, Senhor, pelejarei por vós. Peleja, Senhor, pela minha casa, peleja pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, peleja pela minha vida, peleja, Senhor, pelos nossos familiares, pela nossa parentela. Peleja, Senhor, por aqueles que estão orando, que vão orar, Deus, no futuro, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus chegue à frente, antes que o mal chegue, Senhor. E se o mal já foi instalado, que seja arrancado. Nessa hora, Deus, espíritos, ó Deus, pagos para trazer loucura, Senhor, na vida do seu povo, para tirar, Senhor, a mentalidade do seu povo, para roubar, Deus, em nome de Jesus, o entendimento do seu povo. Que esses espíritos de loucura sejam submetidos aos pés da cruz de Cristo, que eles deixem antes tudo que vieram para matar, roubar e destruir. Espíritos, Deus, pago para causar vícios de embriaguez, de drogas, de cocaína, de crack, vícios, Deus, em remédios, Pai.
de tarja preta, Senhor, que esses espíritos de morte saiam, todo espírito pago, para lançar pessoas em depressão, em dependências químicas por meio de remédio, que esses espíritos saiam em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e eu creio, Pai, porque está escrito: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Senhor, eu já tenho clamado pelo teu nome. O teu povo já tem clamado pelo teu nome. Pai, eu já tenho me colocado no lugar da brecha para realizar a obra que o Senhor confiou às minhas mãos. E assim, Senhor, como o Senhor trouxe para mim, que era para orar contra a obra de feitiçaria e de macumbaria, Senhor, que os céus faça, Deus, aquilo que eu não posso fazer. Que o Senhor visite lares, que o Senhor visite famílias, que o Senhor visite chácaras, fazendas, roças, sítios, que o Senhor visite, Senhor, lojas, fábricas, empresas, indústrias, comércios, repartições públicas, privada, construção civil, que o Senhor visite hospitais. Sim, Deus, tem muitas pessoas em hospitais, tem pessoas, Pai, em lugares para a reabilitação das doenças mentais, que são vítimas, sim, Deus, de obra de bruxaria. Que a enfermidade não é física, mas é uma enfermidade espiritual, que um espírito entrou, Deus, para causar sofrimento, dano, Senhor, destruição no seio das famílias. Que o anjo do Deus vivo, que o Todo-Poderoso, que o Soberano, o anjo, Senhor, que vai à frente, Senhor, oh Deus querido de Davi, que foi, Senhor, à frente de Davi, em todas as suas pelejas, em todas as suas guerras, o anjo do Senhor que foi à frente, Pai, oh Deus querido, maravilhoso e fiel, de Josué, aquele que foi à frente de Gideão, Senhor, em nome de Jesus, aquele que foi à frente de Débora, aquele que foi à frente do rei Ezequias, que anjos, Pai, poderosos, anjos de guerra, vá, Senhor, à frente do seu povo, vá, Senhor, à minha frente, à frente do meu marido, à frente dos nossos filhos, Pai, desbaratando o exército. O poder do inimigo está escrito, Deus, e quebrou-se o laço, como o laço do pássaro ao seu passarinheiro. Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor já adestrou os nossos dedos e preparou as nossas mãos para o dia da guerra, para o dia da batalha. Está escrito, Senhor, na tua palavra, que o Senhor já nos deu poder para saltar muralhas e desbaratar exércitos. Exércitos, Senhor, e o poder do inimigo das nossas almas. E muralhas, Pai, vai dizer de tudo aquilo que se apresenta na nossa frente, para que a gente não avance, para que a gente não prossiga, para que a gente não prospere. Para que a gente, Pai, não chegue no caminho, Senhor, que o Senhor preparou para cada um de nós. Para que a gente, Senhor, não chegue no lugar da vitória. Mas é noite, Senhor, de o Senhor dar vitória ao seu povo, desfazendo, Senhor, as obras do diabo. Todo espírito que está nos lares, Senhor, prendendo pessoas em camas, Pai. Senhor, por causa de enfermidades, que seja repreendido nesta hora. Espíritos de enfermidades, espíritos de morte, espíritos de loucura, espíritos de destruição, espíritos de miséria, espíritos de falência, espíritos de violência, saiam. Espírito que causa confusão de rosto, confusão mental, saiam em nome de Jesus. Espíritos que causam depressão, espíritos que causam deformidade nos ossos, espíritos que causam demência, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que for espiritual, aquilo que não for da ordem dos médicos, aquilo que for da ordem, Senhor, de espíritos pagos, Senhor, que receberam, Senhor, sacrifícios com derramamento de sangue, Deus, que em nome de Jesus, essas vidas sejam libertas. Foi para isso que Jesus veio, para libertar cativos, para tirar, Senhor, da vergonha, do opróbrio, da humilhação, Deus, para transportar um povo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em nome de Jesus, eu chamo a luz de Cristo, que a luz avance sobre as trevas têm que recuar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor já nos deu poder para pisarmos as serpentes
e os escorpiões, e sobre todo o poder das trevas. Que todo o poder das trevas venha ser manietado nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que a unção do teu Espírito, que despedaça o jugo, que quebra, Deus, a canga do inimigo das nossas almas, venha sobre cada um de nós. Lava, Senhor, lava as nossas vestes do sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, unge-nos, Deus, com o teu santo óleo, óleo de alegria sobre nós, vestes de louvor. Pai, que o Senhor toque no nosso entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos faça conhecer, Senhor, o reino espiritual, Deus, e os tempos, Pai, os quais nós estamos inseridos. Senhor, eu não temo, Pai, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos colocou em um lugar de autoridade. Sim, Deus, nós somos participantes do reino dos céus, porque Cristo veio e disse: o reino de Deus é chegado a vós. Que o reino dos céus se manifeste em um lugar, Senhor, oh Deus querido, de vergonha, que venha haver dupla honra, que a glória, Senhor, da segunda casa venha ser maior do que a primeira, que o reino de Deus se manifeste na vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, desse idoso, Senhor, dessa idosa, que toda arma forjada e ferramenta preparada contra o teu povo não venha, Senhor, prosperar, toda cilada, Senhor, todo laço armado à beira do caminho seja quebrado nesta hora em nome de Jesus. Que o Senhor visite gavetas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor visite empresas, que o Senhor visite documentos e tudo aquilo que está amarrado venha ser desamarrado. Tudo que está preso venha ser solto, venha ser liberado. Em nome de Jesus, espíritos que aprisionam famílias, espíritos que aprisionam comércios, que aprisionam empresas, empresários, saiam. Em nome de Jesus, espíritos de morte que aprisionam nas enfermidades, saiam em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu chamo a vida de Deus, eu chamo a vida no Espírito, eu chamo a prosperidade de Deus, eu chamo o vento do Espírito soprando dos quatro ventos e enchendo, Senhor, todas as casas, enchendo o coração do teu povo, desbaratando, Senhor, todo espírito, Senhor, oh Senhor, de acusação. Está escrito agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor já nos libertou, Pai. O Senhor, Deus, já subjugou o inimigo das nossas almas. Ele nada pode contra nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ajude, Deus, o teu povo a tapar as brechas. Que o Senhor ajude, Deus, o teu povo a fazer contigo um concerto, a entrar contigo, Senhor, em uma aliança, Deus. Está escrito na tua palavra: aos que me honram, a esses honrarei. Senhor, o Senhor guarda a aliança daqueles que têm contigo uma aliança. E muitos, Pai, têm perecido, têm sofrido, têm sido entregues nas mãos de demônios, porque quebraram a aliança, porque deram brechas, porque se afastaram de ti, porque, Senhor, entraram, Senhor, numa vida de pecado e estão presos, Pai. Mas que nessa noite o Senhor possa libertá-los, Pai, que o Senhor possa ajudá-los a vencer toda tentação. Tira o espírito, Senhor, da maledicência de dentro dos lares. Tira o espírito, Senhor, de maldição de dentro dos lares. Senhor, está escrito que Cristo se fez maldito, Senhor, por nós, levando sobre si o peso de toda maldição que nos estava impostas. Agora nós somos livres, livres, livres por aquele que nos amou primeiro. Em nome de Jesus, que seja restituído o casamento, que seja restituído o relacionamento, que seja restituído em nome de Jesus as finanças, que seja restituída a vida profissional, que seja antes de tudo restituído a comunhão com os céus, a santificação, a santidade na vida do teu povo, uma vida espiritual abundante, um ministério próspero e feliz, Deus. Em nome de Jesus, Pai, todo espírito, Senhor, que faz com que o marido não compreenda a sua esposa e a esposa, Senhor, não compreenda o seu marido, que coloca, Senhor, uma confusão de língua, de fala, que divide, Senhor, no meio, Senhor, de uma conversa, que esse espírito saia, usurpadores, opressores, possessores, saiam em nome de Jesus. Espírito de Deus, visita o teu povo, visita quartos, visita camas, visita cozinhas, visita armários, visite celeiros, dispensas,
Visite, Deus, guarda-roupa. Se tiver algo, Deus, que foi consagrado e oferecido dentro de guarda-roupas, dentro de gavetas, debaixo de camas, ou em casas, Pai, em forma de objeto, ou em empresas, coisas que foram jogadas, Pai. Senhor, terra de cemitério, em cima dos telhados, terra de cemitério, na frente das empresas, terra de cemitério, cigarro, Senhor, dentro de veículos, que saiam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pisa nessa hora, doutor Jesus, Senhor Jesus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pisa, Senhor Deus, Todo-Poderoso, a cabeça da serpente e a cauda do escorpião. Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo receba vida, que o teu povo receba paz, que o teu povo receba alegria, que o teu povo receba refrigério, que o teu povo receba contentamento. Eu profetizo em nome de Jesus a libertação, a cura, a restituição, a restauração, a salvação, e que todas as obras das trevas venham ser desfeitas, em nome de Jesus. Que anjos guerreiros, em nome de Jesus, visite, Deus, visite todos os lugares em que foram oferecidos, plantados, consagrados, enterrados, feitos, Pai, toda obra de voodoo, Deus, em nome de Jesus, venha ser desfeita, Pai, pelo poder do teu Espírito, a ação dos invejosos, a ação, Senhor, dos feiticeiros, a ação, Senhor, dos odiosos, daqueles que se fazem instrumentos de Satanás para a destruição das famílias, das finanças, em nome de Jesus, que eles sejam envergonhados, confundidos de rostos, por um caminho, Senhor, que o inimigo vem, por 7, Deus, ele possa bater em retirada, em nome de Jesus, Senhor, que a paz que excede todo o entendimento humano possa tomar as mentes e os corações, que o Senhor fale com o teu povo por intermédio de sonhos, que o Senhor fale com o teu povo por intermédio de visões, que o Senhor dê discernimento ao teu povo, que o Senhor traga revelações, que o Senhor os visite na calada da madrugada e mostre, Deus, os de espírito falso, de ânimo dobre, plantados por Satanás nos seus caminhos, como falsos amigos, Pai, pessoas que até frequentam casas, Senhor, como se fossem amigos e amigas, mas que estão ali, Senhor, trazendo morte, através, Senhor, de coisas que são jogadas, patuás, Senhor, que são, Senhor, aí, Deus, feitos, nós que são dados, Pai, com fios de cabelo, Deus, com linhas para amarrar o caminho 7 vezes, animais que são enterrados, animais que são amarrados, que são jogados, Pai, em estradas e em BRs, para, Senhor, em nome de Jesus, que pessoas, Senhor, sumam, desapareçam ou morram, Senhor, através de acidentes terríveis no asfalto, em nome de Jesus. Visita caminhões, visite carretas, visite carros, visite motos, visite seu local de trabalho, de cada um daqueles que estão orando e que ainda vão orar. Em nome de Jesus, que o Senhor visite relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos e pais, entre marido e esposa, esposa e marido, entre sogra e nora e sogra. Em nome de Jesus, Pai. Cunhados e cunhadas, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo. Eu profetizo a vida de Deus sobre a vida do teu povo. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que eles serão restituídos e serão a geração que é abençoada até 1000 gerações. Tira do lugar da vergonha, do opróbrio e da humilhação. E coloque, Senhor, no lugar da vida, da prosperidade, da santificação, Deus. No lugar da vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estava ali tomando um banho e o Espírito Santo, eu nem iria orar, né? Eu fiquei de orar às 18 horas, mas não teve como, estava assim, um pouco de barulho por aqui. E por causa dos jogos e cachorro latindo, eu deixei de orar. Mas aí eu fui tomar um banho e o Senhor falou, você vai orar contra obras de bruxaria, feitiçaria e macumba. Então ore e creia, e creia. E o Senhor também diz que é para as pessoas, para vidas entrar no caminho da vigilância. A palavra do Senhor diz que é para a gente vigiar e orar. Muitas vezes o mal vem contra nós e acha um lugar de brecha por causa da falta de vigilância. Nós pecamos quando alimentamos demônios com palavrões dentro das nossas casas, com fofocas, com contendas, com raiva, com ira, com mágoa, com ódio. Tudo isso nos leva a estar nas mãos dos nossos adversários e pecados piores do que esses. Então, igreja, que a gente possa fechar as brechas, tapar as brechas, para que o inimigo não encontre lugar de morada. Hoje Deus está entrando em lares
em empresas, em lojas. Deus está entrando em hospitais e desfazendo as obras do diabo. Mas o Senhor fala para as vidas se colocarem no lugar da brecha, para vigiar e orar. No mais, o Senhor é conosco. E operando o Senhor, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A palavra do Senhor diz que Ele é aquele que põe termo à guerra. Hoje Deus está pondo um termo, um fim na guerra de famílias. O Senhor está abrindo um caminho de vida e de vitória. O Senhor está dando largueza em lugares estreitos. Amém, queridos? Recebam a vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Sejam abençoados em nome de Jesus. Ajuntem aonde não espalharam e colham aonde não plantaram. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, possa aumentar o fruto da vossa sementeira. Louvado seja o nome do Senhor.